Pessoal, então eu quero agradecer a Di, que ela separou um tempinho para conversar com a gente. Obrigado. E eu sempre começo essa conversa perguntando, né, como que os seus pets foram parar na sua família, né? Quantos pets você tem e qual que é a história deles, né? Nossa, gente, olha, atualmente eu tenho 5 cachorros, né? Então, 3 ficam comigo, 2 ficam com os meus pais. Cada um tem uma história. Eu vou começar falando com os que vivem comigo hoje, que é a Luana, o Leonardo e a Catarina. A Luana vem primeiro, ela tem quase 6 anos. E a Luana veio para mim porque um casal estava se separando, tinha 2 filhos gêmeos de aproximadamente 3 anos. E aí ninguém quis ficar com os cachorros. Com a Luna. Eu acho que só tinha a Luna, não sei. E aí, felizmente, essa informação chegou até mim e tal. Ele passou por um processo de seleção. Achei legal essa preocupação dele e tudo mais. E aí, enfim, essa foi a história da Luna. Peguei a Luana, é que eu chamo ela de Luana, tá? Ela tem um nome e um apelido. Essa foi a história da Luana, então eu peguei ela com aproximadamente quase 7 meses. E desde então ela tá comigo. Depois foi a Catarina. A Catarina, ela tá comigo há 1 ano e alguma coisinha. Foi próximo do meu casamento. Ela apareceu na Raposo Tavares, que é, não sei se você conhece essa rodovia. E o meu pai que salvou ela, né? Tipo, resgatou ela da Raposo Tavares, que ela tava quase sendo atropelada. É pequenininha, preta e branca. O pai já resgatou vários, assim. Aí ele trouxe pra casa e falou assim, meu, divulga e vamos tentar achar um dono pra ela. Aí ele mandou foto. Quando eu a encontrei pessoalmente, do nada eu chamei ela de Catarina. Aí eu falei assim, meu, eu não tenho como doar essa cachorra é minha. Deu nome, né? Foi uma coisa muito nada a ver, tipo assim, espontânea. Eu falei, Catarina, não sei o que lá. Falei, ai meu Deus, eu quero essa cachorra pra mim. E ela é muito dócil, assim, ela é terrível, mas eu não conhecia esse lado dela ainda. Ela é terrível. Mas ela é extremamente dócil. E aí, quando eu vi que ela tava com uma coleirinha e um restinho de guia, tinha aproximadamente isso assim, ó, de guia, que era um couro cortado. Eu imagino que a Catarina, ela tenha sido criada presa. Nossa, super. E aí, tipo, depois eu vou contar a história dela, a experiência que eu tenho tido com ela até hoje, né? Porque só se confirma o que eu penso dela em relação a isso. Aí eu olhei e falei, cara, tenho certeza que essa cachorra foi criada presa, né? Tal, tão boazinha, tão dócil, que dó, que não sei o que lá. Enfim, aí eu falei, pai, não vou divulgar, ela é minha e já era. O Leonardo, ele. Não, então a Catarina acho que tá comigo há uns 2 anos, porque o Leonardo vai fazer 1 ano. A gente não queria mais, quer dizer, o Gustavo não queria mais cachorro, né? Porque por mim. Seria todos, né? Cachorro, né? Teria tudo quanto é bicho. A gente não queria mais cachorro, não sei o que lá. Aí a prima dele me mandou mensagem falando assim, que é minha prima hoje, né? Mandou mensagem falando assim, Di, você tá conseguindo ouvir? Porque eles começaram a latir agora. Não, tá legal, Di, pode ir. Ótimo. Eles estão participando com a gente. Eles estão participando, estão bem participativos, inclusive. Aí ela falou assim, Di, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe alguém que poderia ficar com o Léo? É o cachorro do meu irmão. É um golden, super dócil, não sei o quê, com pedigree. Tipo assim, isso pra mim não importa, né? Mas tem pessoas que se importam com isso. Ah, tem pedigree, tipo assim. Ele fez de tudo para comprar o cachorro porque era o sonho dele, mas ele mora num apartamento minúsculo e ele fica muito tempo fora, tipo, praticamente o dia inteiro fora. Então, o cachorro grande dentro de um apartamento minúsculo ficava sozinho e eles têm muita energia. Ele é um moleque, 1 ano e pouco, tipo, acho que ele deve ter 1 ano e 6 meses agora. E aí eu olhei a foto dele e falei, meu Deus do céu, não, eu preciso desse cachorro pra mim agora. Eu falei assim, meu, se eu pudesse eu ficava, né, tal, mas não dá pra ficar, dá trabalho, tem custo, não é só pegar o cachorro, né, só porque tem espaço.
Falei assim, eu vou ver certinho. Aí falei com um, falei com outro, aí, não sei, é muito grande, não sei o que. Eu falei assim, eu quero ficar com ele. Aí eu falei pro Gustavo, falei assim, gato, deixa eu te falar, o que você acha da gente ficar com o Leonardo, não sei o quê. Ele falou assim, tá louca? Lógico que não sei o que lá, lá, lá. Aí ele falou assim, então tá bom. Não, aí dormimos brigado, não sei o que rolou. No dia seguinte, o cachorro estava aqui. Resolveu. Ele falou, Leonardo, depois da gente ter brigado, rolou briga mesmo, eu nem sei o que rolou, mas a gente brigou. E aí ele chegou assim, eu fiquei chocada. Ele, nossa, uma energia. Eu acho que ele ficava tanto tempo sozinho que ele chegou aqui com algumas. Eu acredito que algumas consequências do estresse, porque às vezes do nada ele começa a ranger os dentes. Não sei se é ranger ou ranger, mas ele começa a ter atrito nos dentes do nada. Nunca tinha visto isso em cachorro. E os dentes dele são praticamente podres. Eu acho que eu vou ter que fazer raspagem. Eu ainda não fui ver no veterinário, mas eu acho que vou ter que fazer raspagem. E assim, pela idade dele, é Ele é zero novo. possibilidade de ter isso. Ele é É muito, novinho, né? muito novo. E aí uma outra coisa legal também foi que o Léo, ele não comia nada, absolutamente nada. Tipo, se eu colocasse arroz misturado com ração, ele não comia nada, nada, não comia nada. Porque ele chegou com a ração Golden, né? Era uma, enfim, não sei se podia falar. Pode, claro. Pode ser. Eles mandaram a ração, né? Inclusive, era que eu dava antes de conhecer a Bicho Green, inclusive. E eu não sei o que acontece. Já até comentei com algumas pessoas que eu não sei se a ração Bicho Green abre até o apetite dos animais para outras possibilidades. Porque ele não é o primeiro cachorro que eu sinto isso. O filhotão teve a mesma coisa. Depois que ele passou a comer a Bicho Green, que aí ele abriu. Ele deu oportunidade para aceitar novos alimentos. Por exemplo, frutas, vegetais, verduras, essas coisas assim, sabe? Porque o filhotão também não. O filhotão daqui a pouco eu falo dele também. Enfim, é muito cachorro, gente. Nossa, mas E eles se dão bem entre eles? Como que é a dinâmica aí deles? Não, você não tem noção, cara. Tipo, a Catarina. Na verdade, a Luana e a Catarina se deram muito bem. Eu peguei a Catarina pensando nela se dar bem com o Gullit, que é um dos cachorros que ficam lá com meu pai, que também é preto e branco e quase o mesmo tamanho dela. Eu falei, nossa, eles vão ser melhores amigos. Tipo, você começa a viajar com outra, né? Só porque é parecido fisicamente vai ser melhor amigo. Não tem nada a ver, mas a gente, humano, é meio retardado. Não tem nada a ver, né? Aí eu falei assim, vai ser namorado. Os outros são todos castrados, né? Vai ser namorado, não sei o que lá. Mano, o Gullit tava nem aí pra Catarina, e quem foi amiga, amicíssima desde o início dela foi a Luana, a Golden. E aí, tipo, corria, não sei o que, não sei o que. Agora, quando chegou o Leonardo, não sei o que aconteceu. A Luana não gostou do Leonardo a princípio, que a gente também achou que o quê? Que os dois iam ser amigão, não sei o que lá, iam brincar, porque eles são do mesmo tamanho, né, e tal. Não, é totalmente o oposto do que eu imaginei. A Luana agora ela se isola, tipo, ela brinca bem raramente, mas ela brincava mais na época do Cio, que ela tava louca, né? Ela se isolou e antes também ela se isolava. E quem são os melhores amigos, assim, inseparáveis, é o Leonardo e a Catarina. Eles brincam o dia inteiro. Eu não sei se você já viu algumas fotos que eu postei deles, algumas coisas assim. É sempre o Leonardo e a Catarina que estão um mordendo o outro, assim. É uma amizade linda de se ver. Lindo, lindo, lindo. Aí é gostoso, né? Quando a gente vê eles brincando, assim, correndo, né? Nossa, nada para, gente. É maravilhoso. A gente fica viajando, viajando, assim. E ele fizeram nascer uma parte no meu esposo, no Gustavo, que, tipo, não existia, porque ele não tinha essa proximidade, né, com animais de estimação e tudo mais. E depois da gente se casar, ele foi obrigado a ter. Você sempre teve pet assim na família lá dos seus pais e quando criança, não?
Sempre. adotou muito, a gente sempre resgata. Todos os nossos cachorros foram de resgate. O único que não foi Uhum. o primeiro cachorro que eu tive, que era o Napoleon, era um Cocker, que a minha tia tinha cruzado a cachorra dela e tinha dado uma para cada sobrinha da família. E Uhum. ele foi o meu primeiro melhor amigo da vida, assim. Ele durou 13 anos e, tipo, nossa, ele dormia na minha cama junto comigo, era o tempo inteiro a gente junto. Então, zero possibilidade de eu não ter esse contato depois de casada. Uhum. E aí, é muito louco como os animais mudam a gente, porque hoje, faz até pouco tempo que o Gustavo comentou isso, assim, a gente tava conversando, ele falou assim, meu, não consigo imaginar eles longe da gente. Por quê? Porque a ideia era depois, se ele pegasse o Leonardo, fazer canil. Só que eu não Uhum. consigo imaginar os outros cachorros no canil, assim, tipo, isolado. Eles ficam em casa, eles dormem no mesmo quarto que a gente, na Uhum. casinha e tal. Eles não sobem na nossa cama, que foi uma regra que ele impôs e eu achei ok. Porque, querendo ou não, tem muito mato aqui, nossa cama não ia durar limpa, né? Uhum. E, mas eles dormem junto com a gente. Uhum. Ah, é muito legal. Eu também, quando eu era criança, assim, minha família nunca teve pet, né? E eu lembro direitinho que o meu cunhado tem, né? Sempre teve, a Thaís também. E aí foi o Bolt, acho, que eles trouxeram para casa deles. E eu lembro que ele era filhote também. Eu peguei ele no colo, assim, no carro, sabe? Aí eu lembro direitinho do coração dele encostando no meu peito, assim, e você sentindo, sabe? Que eles são carinhosos, né? E aquilo para mim foi a virada, assim. Eu falei, vamos ter também, né? A gente adotou, comprou um e adotou outro, né? Mas muda a vida, muda essa relação, acho, de sensibilidade, né? De Total. amor, é uma coisa muito, muito forte, né? Muito, 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 muito. É muito louco. E hoje eu vejo ele se preocupando, coisa que assim não existia jamais. E se preocupa, ai, não sei quem, acho que não tá muito bem. Ah, Uhum. eu achei que ela tá meio tristinha, não sei o que, umas coisas assim. Começa a... É muito louco, parece que é coisa besta, mas assim, faz muito, sim, faz muito. É muito importante pra mim, porque era uma coisa que não existia Uhum. antes. Uhum. É. E Ah, aí você falou, pode falar, pode não, falar. você tem a Luana, a Catarina, o Leonardo, aí o Gullit fica no seu pai, e tem mais um lá? Agora eu vou falar deles. Então, o Gullit, aí a gente tinha o Napoleon, que foi o meu primeiro cachorro, o Uhum. Cocker. Aí a gente adotou uma outra Cocker que estava num ponto perto da nossa casa, e aí eu tava indo trabalhar, eu acho que eu devia ter uns 16 anos, por aí. Eu tava indo trabalhar, que eu já sou muito, assim, responsável desde pequena. Eu tava indo trabalhar, e eu entrei na perua pra trabalhar, e eu vi aquela cachorrinha no ponto pedindo atenção pra todo mundo e ninguém dava atenção pra ela. Eu falei, cara, ela vai ser atropelada. Aí na hora eu liguei pro meu pai, que meu pai é super meu aliado nesses momentos, né? Falei, pai, tem uma cocker no ponto e assim, ela vai ser atropelada, ninguém tá dando atenção pra ela, tentou entrar na lotação. E o cara ignorou e tal, tô preocupada, vai lá agora e pega aquela cachorra. Meu pai foi, abriu a porta assim, ela entrou Ela e, entrou e e. virou nossa. Só que ela já tava, tipo assim, meio que no fim da vida dela. Ela já era idosa e tudo mais. Porém, aí ficou cega, não sei o que, tá. Aí teve uma vez que lá onde a gente morava, meu pai tinha deixado o portão aberto, ela escapou e ela tava no cio, ela não era castrada. A gente não tinha, esse tempo atrás, a gente não tinha o costume de castrar. Uhum. E aí, meu, foi ela sair, cruzou, voltou, a gente não viu cruzando nada, só viu depois que nasceu, né? Três cachorros. Caramba, aí. E o Gullit é dessa ninhada. Um nasceu morto, o outro morreu depois de 2 dias. E só ficou um que é o Gullit, que é esse que a gente tem hoje. E Uhum. o filhotão, deixa eu lembrar. O filhotão. Foi outro resgate que meu pai fez na Raposo Tavares. Era ele e a Neguinha. E aí a gente resgatou, conseguimos doar os dois, porque eles eram amicíssimos, tipo, uma coisa louca.
E aí esse senhor que adotou sumiu, sei lá o que aconteceu com ele, eu não tive essa relação, foi meu pai que desenrolou isso tudo, né? Uhum. E, e o filhotão foi lá e escapou da casa do cara e foi atropelado numa rotatória próxima à minha casa. E aí eu descobri, fiquei arrasada, porque eu já não tinha concordado de não saber quem era o cara, né? Que meu pai tinha resolvido isso por ele e tudo mais. E eu falei assim, esquece, não vamos adotar mais, a gente vai ter que arcar com a cirurgia. Até hoje ele tem um problema na pata lá que, meu, tá cicatrizando agora, depois de, sei lá, 4, 5 anos, a pata dele. Uhum. E, enfim, e aí é mais um desses casos Mais aí um. de duplicidade. É. Dá para ver que desde pequenininho aí que você tem bastante amor, né, por eles. Nossa, muito, desde quando eu morava no quintal da minha avó, porque minha avó sempre tinha, no mínimo, 6 cachorros, assim. Ela Aham. sempre teve muito cachorro. Então eu cresci nesse ambiente aí de cachorro. E ela Uhum. sempre teve muito amor. Uhum. E aí, como que isso cruza com a sua opção de veganismo, que você fez uma transição, né? Eu lembro que a gente conversou tem um tempinho, né? Que você optou pela filosofia e hoje até tem um perfil que você faz bastante divulgação, a gente vai deixar marcado aqui para o pessoal acompanhar. Como que foi a transição para o veganismo e depois como que você conheceu a Bicho Green e chegou na ração? Então, foi assim, eu já não comia carne vermelha e nem carne de porco desde os meus 16 anos. Eu comentei, acho que isso com você, né? Quando a Acho, gente conversou. E aí, isso já era uma coisa que eu tinha parado, porque eu tinha visto na época de Facebook, nem existia Instagram ainda. Eu vi um vídeo lá de um boi sendo morto da pior maneira, num matadouro bem assim clandestino. Tudo bem que isso não muda muita coisa, mas enfim. E aí eu decidi não comer mais cara, comia carne todos os dias, gordurona, não sei o quê. Amava, brigava pela gordura maior em casa. E da noite pro dia não comer mais carne vermelha. E tá. Aí continuei comendo frango, peixe, ovo, leite. Tá. uhum, Não tinha conhecimento dessas outras coisas, mas assim, eu não sei. Eu sempre achei que o vegetarianismo ia uma hora ou outra se prender na minha vida. Mas eu não tinha conhecimento naquela época, eu não tinha esses documentários e tudo mais. Pelo menos eu não tinha conhecimento de nenhum desses. Eu nunca tinha conhecido ninguém vegana até me tornar vegana. Nunca. uhum, uhum. E há quase 3 anos atrás, eu comecei a me questionar, e aí algumas pessoas começaram a falar: Meu, você já assistiu Terráqueos? Assiste Terráqueos, não sei o que, não sei o que lá. Falei assim: vou assistir esse negócio. Aí eu me preparei, assisti, chorei rios. Uhum. Nossa, foi um divisor de É. águas. Uhum. Aí eu falei assim, Aí eu falei com a minha mãe e falei com o Gustavo, na época era meu noivo ainda, a gente não era casado. Eu falei assim, a partir de hoje eu não como mais ovo, nem leite, nem frango, nem peixe. Eu gostaria que vocês respeitassem a minha decisão. Uhum. Minha mãe sabe que eu tenho uma personalidade forte, nem questionou. Ela falou assim, tem certeza? É isso que você quer? Então tá bom. Vou deixar suas coisas separadas e a vida que segue, tá bom. E aí Gustavo já falou assim, já falou uma parte, falou assim, meu, você vai ficar doente, nada a ver você parar de comer leite, ovo, tá louco, é essencial, a gente precisa disso, não sei o quê. Falei assim, então, não vou falar palavrão, mas Vem na minha que eu sei o que eu tô fazendo. exatamente. Falei assim, meu, é isso e não tem como voltar atrás, já tô decidida. Uhum. E aí, aos poucos, eu fui, tipo assim, mudando meu estilo de vida na forma de eu trabalhar. Porque se eu vendia meu estilo de vida, como que eu ia continuar vendendo meu estilo de vida que eu já não estava vivendo mais? Não tinha Uhum. como. Zero possibilidade. Então, eu fui entrando cada vez mais dentro desse mundo extenso e infinito do veganismo. Então, fui para o lado dos cosméticos que não eram testados em animais. Tipo, tudo que a gente usa hoje, que é famoso, é marca top, importada, isso, aquilo, outro, é testado em animais. Sim, sei Uhum. lá, uma porcentagem altíssima, as maiores empresas testam em animais e tem derivados animais.
E eu falei assim, cara, não quero mais, porque se eu parei de comer, por que que eu vou passar na minha pele? Não faz sentido. Uhum. É. Não vou. Uhum. Eu vou estar comendo de forma diferente, porque a minha pele absorve também. Aí eu falei assim, Uhum. não quero passar uma gordura animal. Aí fui pesquisando, vi que o sabonete era da gordura do porco, falei, oi, que eu passo uma gordura de animal no meu corpo? Nunca mais, não quero. O que que eu tenho que fazer? Fui investigando, estudando, pesquisando e fui mudando tudo, que todo o meu conteúdo. Eu reiniciei a minha vida. Uhum. Não foi só a pessoal. Eu reiniciei minha vida profissional, porque eu já tinha contratos ativos, eu já estava trabalhando com isso remuneradamente, e eu reiniciei tudo. Uhum. Não, é uma puta É, decisão. É uma sim. senhora decisão. E aí foi isso. Eu falei assim, cara, como eu cheguei na Beach Green, né? Falei assim, não faz sentido eu comprar uma carne, que aí eu começava a comprar a carne do peixe. Que Uhum. é assim, né? Primeiro a gente tira do boi, do porco não tem ração, mas assim, aí você vai fazendo É. essa linha de raciocínio, né? Aí eu comprava só arroz e carne de porco. Não, não sei o que era, acho que era peixe, não sei o que, salmão, era de salmão. Aí Uhum. eu falei, ai, meu, mas e daí o peixe também sofre, tipo, o que que eu tô dando pra ele? Aí comecei a pesquisar e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu achei bicho green. Aí eu falei, Uhum. cara, essa é a solução. E aí, tipo, Uhum. a questão de vocês darem a opção da assinatura mensal, que você assina e chega na sua casa, é Uhum. sensacional. Porque às vezes, na correria da vida, a gente acaba esquecendo que tá acabando a ração, aí quando acaba, a gente resolve comprar, e aí é uma correria, não sei o que. Quantas vezes isso aconteceu comigo? E achei Uhum. maravilhoso, porque quem compra ração compra mensalmente, né, geralmente. Uhum. Uhum. Então, É. foi, foi a melhor forma para mim. E os ingredientes que vocês usam no Bicho Green também me chamam muita atenção. Uhum. E na boa, cara, não tenho o que falar. O cheiro é maravilhoso. Lembra que eu falei para você? Assim que chegou, eu Aham. falei assim: que ração cheirosa eu vou comer. Mas é normal, o pessoal experimenta, né? Não, e eu nunca tinha pensado em comer, porque geralmente a ração é podre o cheiro, né? Fedido o negócio. E aí minha amiga falou assim, nossa, Di, mas você já provou? Eu falei, não. Ela falou assim, nossa, eu sempre provo dos meus cachorros. Eu falei assim, nossa, é verdade, né? Se eles comem, eu vou comer também, né? Tipo assim, Uhum. Uhum. se não faz mal pra eles, não tem que fazer mal pra ninguém, né? A É. teoria e aí eu provei e falei, nossa, meu negócio é gostoso. Tão bem na fita. Ah, muito legal, Di. E quando você fez a transição, você notou alguma. Foi fácil adaptar? Primeiro, né? Se foi fácil a adaptação, porque tem alguns casos, às vezes, que o cliente faz a troca e até ele, o pet, tem uns que você coloca o potinho, já na hora ele come. A gente sempre indica fazer a transição aos pouquinhos. E até tem momentos que, como ela tem pré-biótico e probiótico, a gente também fala que é normal, às vezes, ter vômito ou alguma diarreia, porque a microbiota está se rearranjando e, às vezes, um mês e meio ali tem essa adaptação. Você observou alguma coisa desse tipo? Foi tranquila a adaptação? Como que foi? Então, o que aconteceu? Como eu sou bem radical, né? Eu sou bem decidida. Então, a partir do momento que eu falei assim, meus cachorros são veganos, eles não vão comer mais essas porcarias, eu comecei a fazer comida. Então eu Uhum, fazia, misturava linhaça, misturava arroz, feijão e sem muito sal, né? Sem temperar uma comida que eu fazia para eles. uhum, E então eles estavam comendo essa comida antes de eu conhecer a Bicho Green. uhum, Então, quando chegou a Bicho Green, não teve essa mistura, né? Gradativamente com a comida anterior e a nova. Assim que eu coloquei, eles já comeram, eles já amaram. uhum, A E assim, não sei se eu não me lembro deles terem feito mais cocô, menos cocô, mas o cocô sempre saiu bem durinho, assim, uhum, bem saudável, né, digamos assim. E a questão da pele foi uma coisa que eu falei pra você desde o início, porque os Goldens geralmente têm problemas de pele, né, como algumas outras raças.
E a Luana, ela sempre sofreu com isso, a vida toda, sempre sofreu com dermatite. E a partir do momento que eu comecei a dar bicho green, e fruta, legumes e tudo mais, cara, assim, para eu não falar que não existe mais, às vezes aparece um negocinho, filho, tá aqui na janela. Às vezes aparece um negocinho desse tamanho, aí eu já limpo com água oxigenada, não preciso passar para pomada nem nada, já some, já seca, sabe? Antes, era tipo um foco desse tamanho de dermatite, sabe? E aí tinha que limpar e demorava para. Meu, não tem comparação. Não tem comparação. Então, É muito comum mesmo falarem essa parte de dermatite. Engraçado que a gente não posiciona, né, como uma ração medicamentosa, só que é tanto relato desse tipo, o que, que eu acho, né? Que as rações tradicionais hoje elas têm tanto subproduto, tem rações, né? Eu sempre também comento, existe ração de proteína animal que é de qualidade, né? Por mais que para mim também não faça o menor sentido, né? Mas existe. Só que tem um monte de outras que são vendidas como rações super premium ou uma qualidade ótima, e é uma farinha ali de víscera, um subproduto, e aí gera alergia e uma série de complicações. E essa do Golden, Bulldog francês, Pug, Maltês, todos esses que são super alérgicos, a gente tem bastante relatos assim. E eu até quero divulgar mais isso, porque a gente vê o pet com alergia, é muito ruim. Você vê o seu pet se coçando, você não sabe o que é, aí forma ferida, aí fica lambendo, fica até em carne viva às vezes, tem que tomar corticoide, então a gente vai levantar essa bandeira cada vez mais também. Não, essa bandeira eu acho essencial vocês levantarem, porque o quanto eu já gastei de dinheiro com eles, o Leonardo é outro caso, que assim que ele chegou, ele tava com vários focos. A gente achou até estranho, a gente achou que era machucadinho, sei lá, de alguma outra coisa, porque a forma de desenvolver a dermatite no Leonardo era diferente da Luana. A Luana já era um foco grande, você já via aquele negócio inteiro de pus e tudo mais. O Leonardo eram focos bem pequenininhos espalhados, e depois juntavam, tipo, tanto que demorou pra gente entender que aquilo era uma dermatite. E aí, quando a gente entendeu que era uma dermatite, que tava molhada, porque até então parecia que tava seco, né? Parecia que era uma casquinha de ferimento. E aí, quando a gente foi ver, tava tomado assim que ele chegou, quando ele ainda comia outra ração. E eu falei, meu Deus do céu, cara, olha, é assustador, é assustador. Só que como logo em seguida, eu falei assim, meu, vou doar essa ração e não vou mais dar essa ração, porque já que eu tenho conhecimento e os meus cachorros já comem esse outro tipo de ração, eu não vou não vou misturar com uma coisa que pra mim não faz mais sentido. Nunca mais desenvolveu, tipo assim, desenvolveu desse jeito que eu tô te falando, cara, que eu já nem considero isso, mas Não, é muito interessante, assim. E a gente tem bastante. Eu acho que a gente que parou de comer carne, né? Você é vegana, eu sou vegetariano ainda. Eu também sofri desde 2011, né? Bastante essa questão do vai faltar isso, vai faltar aquilo, o próprio nutricionista, né? E às vezes o veterinário também. Hoje a gente tem que fazer um trabalho, e você já me pediu algumas vezes, né? A gente desenvolver esse material técnico junto com veterinários para poder divulgar, porque às vezes as pessoas elas fazem uma pontuação que não é que ela quer só contrariar, ela na realidade ela quer uma informação a mais, ela quer um estudo, né? E a gente também, por não acreditar nessa parte de teste em animal, tem que ser feito esses exames de uma forma natural. Então, eles estarem num ambiente, por exemplo, uma ONG ou um santuário, né? Você também já deu uma dica para nós, né? Às vezes um santuário que se alimenta exclusivamente da bicho green para o gato ou para o cão, e a gente pegar uma veterinária parceira para fazer essa coleta dos exames e fornecer esse tipo de material. Então, além dessas dicas, né? E tem alguma outra ou produto que você tenha visto, ou até sabores diferentes já me pediram? O que você gostaria que a gente desenvolvesse, assim, como loja, como marca, como ração? Tem alguma coisa que você sente falta? eu acho que seria legal, você não pode ser que já tenha e eu não sei, mas eu não vi pelo menos. Sabe aquela carninha para gato? Tipo uísque, eu não sei se podia falar, cara. Eu sou muito. Pode, Diva. Aqui o papo é totalmente aberto, não tem edição nenhuma, vai tudo pro ar. Então, tipo Aquela iscas, comida úmida? isso.
Uhum. Porque, na verdade, eu falei isso porque é uma coisa que meu pai sempre compra para o gatinho que ele tem, né? Que eu considero tudo meu, porque eu ajudo a cuidar de todos. Mas. E que eu nunca vi vegana. Então, Não. biscoitinho eu já vi vegano, Uhum. ovinho eu já vi vegano, algumas coisas assim. Agora, esse tipo de comida para gato eu nunca vi. Então, É, talvez seria um não, lugar para se pensar. e até para eles, tem para o gato e para o cão também, eu já vi, né, aquelas latas com comida, Isso, né? isso. A gente vai colocar tudo isso para desenvolvimento. É que às vezes até é legal de compartilhar, né, com o pessoal. Todo o desenvolvimento de linha nova, né, tem um investimento bastante alto, né, pelo lado da empresa e todo o estudo da formulação. Mas com certeza a gente está sempre e até a ideia desse papo, né, que eu estou chamando de família Veg Pet a gente tem uma relação, né, de parceria, mas de cliente também. Você é minha cliente. E eu quero trazer o maior número de pessoas que, de alguma forma, viram algum benefício na ração e a gente contar essas histórias, porque é um momento que a gente está vivendo de isolamento delicado. Eu falei, poxa, eu vou aproveitar para trazer boas notícias, né? Histórias de adoção, de resgate, de amor e compartilhar. Nossa, eu amei a iniciativa. Sensacional, de verdade. E eu agradeço muito, assim, porque você topar, né, de entrar aí, conversar e a gente bater esse papo todo. E eu quero também que você divulgue lá teu Instagram, né, falar para o pessoal te acompanhar do que você fala, o que você faz lá no seu perfil. Conta um pouquinho também. Bom, gente, hoje em dia eu posto um pouquinho de tudo da minha vida, né? É estilo de vida mesmo, mas tudo relacionado ao meu propósito maior, que é mostrar para as pessoas que uma vida vegana é muito mais simples do que parece, muito mais saudável, em diversos aspectos, né, de se ver. E às vezes eu entrego algum conteúdo mais apelativo, mas é pela urgência que a gente tem em relação a tudo que o planeta enfrenta, mas a maioria das vezes é com muito amor, então eu posto algumas coisas bem mais light, então eu não sou aquelas veganas insuportáveis, aquelas É. chatas e tudo mais. Eu faço um, um conteúdo ativista, né? Eu me considero ativista pelas bandeiras que eu levanto, e muitas vezes eu deixo de postar conteúdos pagos para falar sobre uma coisa que eu acho mais prioridade por tudo que a gente já está tendo uma ideia, né, nessa pandemia, das nossas causas e efeitos no mundo. Uhum. Mas sou gente boa, segue lá. Então, eu vou deixar o perfil da Di marcado aqui nos comentários. E, poxa, obrigado por você ter reservado esse tempinho. Adorei conhecer mais. Eu já conheci um pouco da história, né? Deixar um beijo aí para. Até marquei os nomes aqui, a Luana, a Luna, né? Que você chama de Luna, Catarina, Leonardo, e deixa um abraço para o Gustavo também. Valeu, Di, pela conversa. Imagina, obrigada, conte comigo. Sabe que eu visto mesmo a camiseta de vocês porque eu acredito em todo o propósito, né? Que vocês Uhum. têm. Contem comigo. Valeu. Um beijo. Obrigadão, hein? Imagina, tchau. Tchau, tchau.